E o Corinthians terá que arrumar quase 40 milhões de reais para garantir a permanência de forma definitiva de atacante que está se destacando e muito com o treinador Fernando Diniz. E ainda falando sobre atacante, entendam por que o atacante Ángel Di Maria acabou se tornando uma excelente notícia para o Corinthians. E saibam por que volante, que praticamente nem jogou pelo Corinthians, acabou se tornando um dos principais assuntos do último final de semana. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre volante que praticamente nem jogou pelo Corinthians. Saibam por que esse volante acabou se tornando um dos principais assuntos desse último final de semana e absolutamente mais uma vez escancarando erros que acabam acontecendo dentro do Corinthians. Estou falando de nada mais nada menos que o Ederson, jogador que foi convocado para a Copa do Mundo e praticamente nem foi aproveitado no nosso Corinthians. Em 2020, o Ederson chegou ao timão naquele Corinthians que tivemos mudanças com a chegada do Thiago Nunes e acabou não dando nada certo. O Ederson acabou não se encaixando, fez algo ali na casa de praticamente 20 jogos, marcou 3 gols, era muito criticado. No início de 2021, o jogador acabou sendo emprestado ao Fortaleza e foi aí que passou a se destacar e muito. No início de 2022, o Corinthians acabou renovando o empréstimo do jogador para o mesmo Fortaleza, só que pouco tempo depois o Ederson acabou sendo vendido para o Salernitana e o Corinthians acabou, naquela ocasião, recebendo algo na casa de 25 milhões de reais pela ida do jogador. Se destacou no Salernitana, foi para o Atalanta e o Ederson está prestes a ter uma negociação concluída, a venda dele do Atalanta para o Manchester United, algo na casa de 300 milhões de reais. Inclusive, o Corinthians deverá receber 1% da totalidade da negociação, então calculando aí, estamos falando de algo na casa de 3 milhões de reais. Claro, tudo depende da cotação do euro. No último final de semana, o Ederson acabou se tornando motivo de muito assunto, porque ele acabou sendo convocado para a Copa do Mundo para substituir o lateral direito Wesley, absolutamente, que voltou à tona todos os erros que aconteceram dentro do Corinthians com o jogador, que, como eu disse, pouco aproveitado, vai para a Copa do Mundo, vai ter uma valorização ainda maior, mais um caso que o Corinthians acaba perdendo muito dinheiro. A minha opinião quanto a essa situação do Ederson é a seguinte: muitos podem dizer, mas não teria como adivinhar, o Ederson foi mal no Corinthians em 2020. Realmente, o Ederson foi mal no Corinthians em 2020. Só que em 2021, o Ederson foi um dos principais nomes do Fortaleza com o Vojvoda, na chegada do Vojvoda. A partir do momento que o Vojvoda chega, ele faz um esquema com 5 homens de meio de campo, uma forma muito agressiva, é aí que o Ederson passou a se destacar em muito. Então, em 2020 ele foi mal, em 2021 ele arrebentou. E o que a diretoria da época fez? No ano em que o Duílio Monteiro Alves assumiu, acabaram emprestando o Ederson. O Ederson foi emprestado e no ano seguinte, ao invés de trazer o jogador de volta, já que ele havia se destacado em muito, a gestão acabou optando por emprestar novamente o jogador, uma venda que acabou rendendo ao Corinthians algo na casa de 25 milhões, ela acabou sendo efetivada. Hoje, alguns anos depois, o Ederson está prestes a ser negociado por 300 milhões para o Manchester United, uma venda do Atalanta. Agora, indo para a Copa do Mundo, vai se valorizar cada vez mais. Então, devido a ele ter ido para a Copa do Mundo e essa negociação com o Manchester estar prestes a ser concluída, absolutamente que ele acabou virando muito assunto e, claro, acabou trazendo aí mais um episódio em que, infelizmente, o nosso Corinthians acaba perdendo muito dinheiro pela má gestão que acabam fazendo
com alguns jogadores que saem do Corinthians e pouco tempo depois acabam se destacando e se tornando aí negociações que envolvem muitos milhões, menos para o Corinthians. E agora vamos falar sobre o atacante Ángel Di Maria, que acabou se tornando uma excelente notícia para o nosso Corinthians. E eu vou explicar tudo certinho para vocês. Nós temos já a programação das oitavas de final da Libertadores. Vamos jogar contra o Rosário Central, datas 13 de agosto na Argentina e 20 de agosto na nossa casa, o jogo final, o jogo decisivo na Neoquímica Arena. O Rosário Central, durante todo o período de primeira fase de Libertadores, teve o atacante Ángel Di Maria como um dos principais nomes da equipe. E aí, capitão, da onde que vem a excelente notícia envolvendo Di Maria sobre o Corinthians? Na verdade, o Di Maria, nesse momento, está sem contrato com o clube argentino. E ainda não temos nenhuma informação sobre a renovação do contrato do jogador. Absolutamente que conversas estão acontecendo, absolutamente que o clube argentino quer a permanência do jogador, mas segundo informações do ESPN, tanto o Rosário Central quanto os representantes do jogador estão demonstrando interesse na permanência de um novo vínculo, mas até o momento isso não aconteceu. Caso então essa renovação não for concretizada, o Rosário Central vai perder o seu principal jogador, que tem sido o Di Maria, que em 21 jogos acabou marcando 7 gols e distribuiu 4 assistências na equipe argentina. Então, a ausência do Di Maria no Rosário Central, absolutamente que para nós será uma grande notícia, e absolutamente que para nós acaba se tornando um reforço. A minha opinião, quanto ao Di Maria, até esse presente momento, estar sem contrato com o Rosário Central, é a seguinte. Vou ser muito sincero com vocês. Para mim, é uma grande notícia, é uma excelente notícia. E tomara que fique sem contrato. Sinceramente, para mim, o Di Maria valeria a pena até o Corinthians tentar alguma coisa com ele, tentar trazer para nós. Claro, estamos falando de conversas que estão acontecendo. Se alguém me perguntar se o Di Maria vai renovar com o Rosário Central, eu acredito que sim, mas por enquanto ainda não renovou. Então vamos ficar na torcida para que não renove, que chegue alguma proposta da Europa e o Di Maria vá. Estamos falando de nada mais, nada menos que um dos jogadores mais decisivos da competição. Então, da mesma forma, por exemplo, que nós estamos torcendo para que o Di Maria não renove, eu acredito que eles estão torcendo para que o Memphis não renove o contrato conosco. Claro, se queremos ganhar a Libertadores, se queremos vencer a Libertadores, absolutamente que não podemos nos apegar em um jogador ou outro que não vai jogar. Corinthians tem que, na verdade, vencer. Temos que enfrentar e vencer qualquer adversário com qualquer jogador que o adversário tenha. Mas é o que eu estou falando a vocês. Se o Di Maria não jogar, sinceramente, para mim, claro que será ótimo. Por isso que eu falo para vocês que até o momento Di Maria não tendo renovado seu contrato, uma excelente notícia. Acabamos tendo uma excelente notícia sobre o Di Maria no nosso Corinthians. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre atacante, que o Corinthians vai ter que arrumar quase 40 milhões de reais para garantir a permanência dele. Estou falando de nada mais nada menos que o Caio César. O Caio César, desde que chegou, ele conseguiu ter seus destaques, ainda com o Dorival. Claro, infelizmente ele acabou tendo 2 lesões musculares, que o deixou ali mais de 2 meses fora dos gramados, mas já há um bom tempo o Caio César foi voltando gradativamente e acabou ali nos últimos jogos do Diniz, antes da paralisação para a Copa do Mundo, se destacando e muito. Caio César hoje briga pela titularidade. Há quem diga que após o retorno, o Caio César deverá ser titular. Então é um jogador que vem conquistando cada vez mais espaços com o Fernando Diniz. O Caio César chegou no Corinthians no início da temporada, vindo por empréstimo junto ao Al Hilal da Arábia Saudita. Valor de compra fixado,
próximo de 38 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador. Então, se o Corinthians quiser a permanência do Caio César a partir do início do ano que vem, já vai ter que começar a se virar para conseguir arrumar esse dinheiro. Alguns podem me dizer, mas capitão, acabamos de entrar no mês de junho, ainda temos 6 meses. Rapaziada, o tempo passa rápido. E um valor desse, quase 40 milhões de reais, sabemos que o Corinthians, que está com transfer ban, tem que pagar Tadieres, tem que pagar muitas coisas envolvendo dívidas na FIFA, sabemos que arrumar um dinheiro desse não é nada fácil. Então, sinceramente, eu acho muito difícil o Corinthians conseguir levantar esse dinheiro mediante a todas as situações e no final das contas eu acho que vão tentar prorrogar o empréstimo mais para a temporada que vem. Claro, se o Caio César continuar se destacando do jeito que ele está, sinceramente, eu acredito que o Al Hilal vai tentar levá-lo de volta para posteriormente, de repente, até vendê-lo por valores, claro, que vão compensar para o clube. A minha opinião quanto a toda essa questão do Caio César é a seguinte: o Al Hilal quer algo na casa de 38 milhões de reais. Na verdade, foi o valor de compra fixado que veio pelos 50% dos direitos do jogador. Então, estamos falando aí de um Caio César, jogador caro. Se somarmos aí os 100% dos direitos dele, já arredondando as contas, estamos falando de um jogador de quase 80 milhões de reais. Eu vou ser muito sincero com vocês. O Caio César, se ele continuar evoluindo da forma ao qual ele está evoluindo com o Diniz, ao meu ponto de vista, valerá a pena. Corinthians aí, de repente, tentar arrumar algum investidor, alguém que apoie de repente, até para o Corinthians comprar, porque ainda é muito jovem. O Caio César acabou de completar 20 anos, então é um jogador que ainda terá, aliás, um grande potencial de venda. Então, sinceramente, para mim, mesmo faltando aí 6 meses ainda, tem que começar a planejar antes, tem que já começar a encontrar uma forma de tentar, de uma certa maneira, já estar preparado para a evolução do jogador. Eu, particularmente, torço muito. Quanto mais o Caio César evoluir, mais benéfico será para nós. O Caio César é um baita de um atacante, excelente no 1 contra 1. O Caio César tem muita velocidade, um jogador muito inteligente. Então, eu acredito que ele vai continuar evoluindo. Mas o capitão, ele se machucou 2 vezes. Pesquisem o histórico do Caio César. Pouquíssimas lesões. Para mim, sinceramente, foi mais os trabalhos físicos ali do preparador físico Dorival, que eu estava criticando há um bom tempo, do que propriamente, de repente, o jogador ter tendência a lesões. Então, sinceramente, para mim, Corinthians já tem que ir se preparando aí para essa questão do Caio César. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!